Jeremias 31. Como você sabe, os que estiveram aqui pela manhã, eu estou expondo do versículo 7 ao versículo 26, Jeremias 31. Agora ouviremos a segunda parte desse sermão. Eu não lerei aqui o bloco inteiro novamente, do 7 ao 26, mas eu quero que vocês tenham ele em mente aí, diante dos seus olhos. Capítulo 31, do 7 ao 26. Mas farei aqui somente a leitura do versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Amém. Irmãos, ouvimos pela manhã acerca do resgate que o nosso Deus ele proporcionou para o seu povo, executou em prol do seu povo. Começamos o sermão ouvindo a ilustração acerca, uma história de fato aconteceu, dos mineiros presos ali foram resgatados no Chile no ano 2010. E do quanto aquele livramento, depois de muitos dias presos naquela condição, causou extrema alegria e satisfação aos que foram finalmente resgatados. E com isso em mente, nós vamos continuar caminhando aqui, pensando em como nós respondemos ao nosso Deus diante do resgate que Ele executou em nosso favor, através de Cristo. Nós ouvimos que Raquel, aqui mencionada em Jeremias 31, do 7 ao 26, é uma forma figurada aqui, uma linguagem figurada do profeta Jeremias para se referir ao povo de Deus como um todo. Raquel como a matriarca do povo, uma das matriarcas do povo de Israel, sendo aqui descrita nesses termos como uma mãe que perde os seus filhos. E por que isso? Porque o povo seria levado para o cativeiro. E uma vez assim, sendo castigados pelo Senhor Deus, sofreriam todo tipo de dor, de sofrimento. Morte, prisão, inúmeras coisas. E a figura aqui é de uma mãe perdendo seus filhos, se lamentando em seu luto. Mas também nós ouvimos, e aqui nós daremos continuidade, que nesse contexto de grande dor, de uma dor que somente sabe quem passa por ela, a mãe que perde um filho, Deus promete consolo. Ele faz pelo menos aqui 9 promessas de consolo para o seu povo. Ouvimos que Deus ele promete para o seu povo o consolo quanto à adoração. No caso, ele promete nos consolar durante a adoração, durante o culto público. Ele também promete nos consolar respondendo a nós as nossas orações. Ele nos promete também nos consolar preservando o seu povo, bem como também concedendo a nós o dom do arrependimento e o perdão de pecados. 5 promessas de consolo ouvimos pela manhã. E a pergunta é, somente estas? É claro que não. Como eu disse, pelo menos 9. Aqui há mais consolo, há mais alegria, há mais demonstração de graça do nosso Deus para conosco. Sim, havia ainda mais consolo para Raquel. E qual é o próximo consolo? Veja, o versículo de número... Primeiro eu quero que você volte lá para o capítulo... Versículo 9, primeiro versículo 9, por favor. Versículo 9, parte B. Versículo 9, parte B. Jeremias 31, versículo 9, parte B. Veja qual é o consolo que aparece aqui. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão. O sexto consolo que Deus promete ao seu povo é um consolo ligado à orientação.
ao fato de Deus guiar o seu povo. Ele prometeu ajudar o seu povo a encontrar o caminho de casa. Como um bom pastor, Deus traria o seu povo de volta por uma estrada tranquila. Os irmãos, as paradas para descanso seriam frequentes e haveria muito para beber e matar a sede. A ideia de uma boa vereda, ela vai retornar ainda mais tarde no capítulo. Na prática aqui, e usando dessa ilustração, é como se Deus estivesse fazendo o que nós vemos na história de João e Maria, na marcação do caminho. Veja o versículo 21, para você ver isso. Versículo 21. Põe-te Marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Deus havia reservado para o seu povo uma passagem de ida e de volta da Babilônia. A ideia é essa: ele não apenas enviaria o seu povo para o cativeiro, mas ele já anuncia o seu retorno, o seu regresso. E a imagem aqui do povo, como se estivesse marcando o caminho, é para mostrar, ou nesse caso ilustrar, de que pelo mesmo caminho que eles foram, o Senhor Deus os faria retornar. Eles iriam voltar do exílio exatamente pelo mesmo caminho que o Senhor Deus os havia levado. E uma vez que as coisas poderiam parecer diferentes, na viagem do retorno, eles deveriam marcar a sua trilha cuidadosamente, mostrando como Deus havia cumprido a sua palavra. Você olha para isso daqui e pensa: pastor, o que isso tem a ver comigo? Não é uma promessa exclusiva para Jerusalém, para Judá, que foi ali capturada por Nabucodonosor e levada para o cativeiro babilônico. Deus não cumpriu já isso, nós até vemos isso na palavra de Deus, através dos livros de Esdras e Neemias. Deus fez o seu povo regressar à sua terra. O que isso tem para mim de implicação? Ora, veja o princípio aqui. Deus promete orientar o seu povo, conduzir o seu povo. Um princípio muito básico aqui, que não apenas se refere aos tempos da antiga aliança, onde ele conduziu Israel, Judá. Ele continua conduzindo a sua igreja, meus irmãos, orientando o seu povo, estando à frente como um bom pastor. Sim, se você é um cristão, a promessa de consolo para o Senhor Deus, do Senhor Deus para você nessa noite, é de que Ele lhe dá direcionamentos. Ele guia a sua vida. A sua vontade não é encontrada de forma aleatória, como alguns fazem em nossos dias, que abrem alguma página da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e tentam encontrar algum versículo que possa, de alguma maneira, falar com eles. Há pessoas que fazem isso. Então você pensa assim: pastor, isso é tão esquisito, tão estranho. Eu não acredito que alguém possa fazer isso. Há pessoas que fazem isso. Elas acham que Deus fala com elas dessa forma. Essa maneira que Deus tinha, no caso ele revelou a sua palavra com esse intuito, para que nós busquemos aleatoriamente textos isolados, versículos e digamos: está aqui, essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Não é assim que Deus guia o seu povo. Essa é uma maneira errada de entender a vontade do nosso Deus, a sua orientação. E qual é a maneira, meus irmãos, de entendermos isso? Como é que Deus guia o seu povo? Primeiramente, pela sua palavra. E como é que isso se dá? Quando nós conhecemos a sua revelação. O texto, dentro do seu contexto, interpretando corretamente, aplicando corretamente o que o texto diz. Essa é a maneira principal de Deus guiar o seu povo. Deus orienta o seu povo pela sua palavra. E isso envolve interpretação fiel do texto sagrado e a aplicação correta deste mesmo texto sagrado. Quando isso acontece, o seu povo é guiado pela sua vontade revelada. Isso se dá de modo especial e principal no culto solene. Quando você tem a Bíblia aberta diante de si e há um ministro vocacionado por Deus que foi assim forjado pelo Senhor para este propósito. Não, a interpretação do pastor, do ministro não é infalível. Nós não somos papistas, nós não cremos nisso, nós rejeitamos esse ensino. Não há uma interpretação infalível por parte do clero.
forma alguma. Mas esta interpretação, no caso, quando ela é condizente, ela é coerente com a revelação bíblica, ela é uma interpretação fiel. Uma vez sendo fiel, nós recebemos como palavra de Deus. Se não for, nós rejeitamos, é claro, a interpretação do referido pastor. Mas veja aqui a bondade do nosso Deus em consolar o seu povo com esta verdade. Pastor, eu não consegui entender ainda. Como é que eu posso encontrar consolo nisso? Como? Quantas vezes nós agimos em nossas vidas como se estivéssemos desorientados? Nós ouvimos há pouco acerca de Isaías capítulo 56, o seu final ali. Do quão danoso é para o povo da aliança quando há guias cegos em seu meio, guiando o povo cegamente. Quando alguém está num contexto, no meio de uma igreja, nesse caso que professa ser igreja, e este local não há um ministro, não há uma liderança que seja iluminada pela palavra de Deus, ou seja, que conheça e viva de acordo com a palavra de Deus, e possa ensinar ao povo, aquele povo ali que se encontra reunido está sendo guiado por pessoas cegas. Isto é, elas estão desorientadas. Elas não têm o consolo da orientação divina. Pela graça de Deus e para a glória de Deus somente. Sem nenhum fator humano aqui presente, no sentido de receber alguma glória por causa disso. Nesta igreja local, nós provamos a bondade do nosso Deus em nós ouvirmos a sua palavra, nos direcionando e orientando todos os dias, especialmente no domingo, em nossas vidas. É um consolo para nossas almas. Um consolo, meus irmãos. Mas veja, Deus também nos orienta através da oração. Outro meio de graça, poderosíssimo. Nós falamos com o nosso Deus e em cada ato de oração, seja quando nós adoramos, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós exercemos as ações de graças, bem como também nossas petições, em tudo isso Deus nos guia, nos orienta. Eu vou ressaltar para você aqui o aspecto subjetivo, mas não tenha isso de forma equivocada. Vou explicar. Quantas vezes você que é um crente, quando você ora ao Senhor Deus, quantas vezes você já teve a experiência de perceber, de experimentar, de sentir mesmo o Senhor Deus, por exemplo, acalmando o seu coração quando você orou? Trazendo paz para a sua alma. Aquietando a sua consciência. Ora, o que é isso senão o Senhor Deus orientando a você, que faz parte do povo dele, através da oração. Você responde a ele com oração, como ele lhe ordenou assim fazer, e através deste meio de graça ele abençoa, para que você possa ser guiado por ele, de acordo com a sua vontade. Também nós somos guiados pelo nosso Deus, através de conselhos piedosos, que certamente fluem da palavra de Deus. Toda vez que você escuta um conselho piedoso, um conselho que está em conformidade com os princípios bíblicos, é a boa mão da providência de Deus te guiando, te orientando. Você é filho dele. Você que está em Cristo, você é filho dele. Se você que é pai, consegue, você e eu, nós somos pais, pecadores, conseguimos em alguma medida dar bons conselhos aos nossos filhos? Pela graça de Deus? Quanto mais o nosso Pai Celeste. Os seus conselhos são preciosos, são conselhos de vida eterna, e que nos orientem em nossa caminhada, para nós não andarmos como cegos. E em tudo isso, também ressalto aqui a orientação divina através da sua providência, meus irmãos. Deus providencialmente guia o seu povo. E isso acontece, inclusive, através de circunstâncias. Entenda, as circunstâncias, toda a nossa realidade precisa ser interpretada à luz da palavra de Deus. À luz da sua providência, é claro.
Eu estou falando de você simplesmente olhar para as circunstâncias como se fosse algo, como um fim em si mesmo. Você tem que observar a boa mão de Deus por trás disso. Eu estou querendo ressaltar que em muitos momentos, o Senhor Deus, pela sua providência, através de algumas circunstâncias, nos mostra a sua vontade. Seja para tomar uma decisão favorável a algo, ou seja para nós deixarmos de ir para tal lugar. Tudo isso acontece também sem separar da palavra de Deus, claro, através das circunstâncias. O Senhor providencialmente guiando o seu povo. Pastor, onde está o consolo disso? O consolo? Pense nos descrentes agora, em quem não conhece a Deus. Talvez seja o seu caso nessa noite aqui, que não conhece ao Senhor Deus ainda, não conhece salvificamente, não está em comunhão com Ele pactual. Um descrente, ele não tem esse consolo. Ele é como um cego. Como diria Calvino, os incrédulos, eles são como cegos diante do grande teatro de Deus. Pensando aqui na criação. Estão diante de algo tremendo, maravilhoso, glorioso, que manifesta a glória do nosso Deus, toda a criação, os céus, a terra, o mar, tudo. Diz, há um Criador, aponta para essa realidade. E eles andam como que cegos, eles não conseguem vislumbrar isso, eles estão tateando, sem enxergar. Não há consolo para eles. Eles são completamente desorientados em suas decisões, em suas vidas completamente. Mas para você que está em Cristo, o bom pastor, ele lhe guia, ele lhe orienta, a despeito de muitas vezes você não conseguir compreender a sua vontade. O problema não está no guia. Não há defeito, não há falha naquele que orienta. O problema está em nós, que não nos submetemos à sua orientação. Sétima promessa de consolo, e está bastante ligada a essa sexta aqui, é a promessa de que ele seria para nós um bom pastor. Versículo 10 de Jeremias 31. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Veja aqui duas características desse pastor aqui. Primeiro, ele é o pastor que reúne o seu rebanho, que nesse caso estava espalhado entre as nações. Essa promessa, meus irmãos, ela aparece várias vezes durante o Antigo Testamento. Ela é anunciada pelos profetas, de que o bom pastor, ele congregaria as suas ovelhas dispersas. Ele iria atraí-las à sua presença e congregá-las como um só rebanho, como um só povo. Mas também o texto nos diz que ele cuida delas como um pastor. Percebe? Ele não apenas reúne as ovelhas, ele não apenas coloca-as todas sob o mesmo aprisco, debaixo de um mesmo senhorio, mas ele também cuida delas. Não é apenas congregar, mas é também cuidar delas. Essa promessa, meus irmãos, ela foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, que reúne suas ovelhas, que vai às colinas para buscar cada uma delas, como diz Lucas 15, versículo 4. E também fica de guarda à porta do aprisco, para impedir que o lobo, o diabo, ele as devore. Veja, Jesus ele fez isso, e ele faz isso ainda. Não apenas ele fez isso na sua vinda, quando ele começou a buscar suas ovelhas perdidas, mas ele continua fazendo isso pela pregação pública do Evangelho. O bom pastor continua buscando suas ovelhas perdidas e continua trazendo-as para o seu aprisco e cuidando delas. É exatamente isso que você experimenta nessa noite. Você que antes não estava no aprisco do bom pastor, estava perdido, como uma ovelha desgarrada, desorientado,
sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção, foi o que aconteceu. O bom pastor foi buscá-lo. O bom pastor foi buscá-lo. E eu quero que você tenha isso em mente de forma abrangente. A gente tende a pensar apenas sobre um aspecto. Alguém que estava no mundo praticando coisas terríveis e o Senhor foi lá e salvou. Claro, essa é uma maneira. Mas o bom pastor busca de várias formas. Quando uma criança ela é salva no ventre. Quando já no ventre materno o Espírito Santo regenera o seu coração. É o bom pastor indo buscar a sua ovelhinha, o seu cordeirinho, no ventre da sua mãe. Ou então pense quando alguém está no leito de morte, próximo ali a morrer. Como eu já expliquei outras vezes, isso não é ordinário acontecer, é algo ordinário, mas acontece. E o bom pastor, no último momento, salva aquela ovelha. No caso, que ele tinha predestinado para ser a sua ovelha, e alcança. De várias formas, meus irmãos. Pense em alguém que passou a vida todinha na igreja, 10, 20, 30 anos, ouvindo a pregação da palavra, mas nunca se arrependeu. Até que então, membro de igreja há não sei quantos anos, um dia, uma pregação, ouviu o evangelho de alguma forma, e o Senhor falou ao seu coração de tal maneira que ele foi convertido. E finalmente agora, não apenas de forma visível, mas internamente também, se tornou ovelha do bom pastor. O que foi isso? O bom pastor buscou a sua ovelha. Essa é uma promessa de consolo para nós, meus irmãos. Porque nós oramos por pessoas que nesse momento não fazem parte do aprisco do Senhor. Todos nós aqui, que servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, conhecemos e temos alguém por quem nós oramos, que não faz parte neste momento do aprisco do bom pastor. A promessa do bom pastor é esta: se por quem você tem orado pertence a mim, é minha ovelha, eu vou buscá-la. Eu vou buscá-la. Assim como eu busquei você, eu vou buscá-la. Mas não apenas ele busca. Ele busca, ele trata e ele continua cuidando durante toda a nossa vida. Não é isso que tem experimentado também? Aqui no aprisco do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. Ele nos alimenta, ele provê para nós, ele nos orienta, ele nos protege. Veja um aspecto de proteção da parte do bom pastor que às vezes passa desapercebido de nós. Onde você poderia estar nessa noite, se não estivesse aqui? Onde você poderia estar se não estivesse aqui? Talvez alguns estivessem se prostituindo. Talvez alguns estivessem nesse momento envolvidos em brigas, em confusões. Onde você poderia estar nesse momento? O simples fato de você estar aqui pela providência de Deus, isso é uma demonstração do cuidado do bom pastor. Não meramente pelas paredes, não é isso. Mas é nesse contexto de você estar servindo a Deus, debaixo da sua proteção. O que não quer dizer, é claro, que crentes não podem sofrer assaltos e até mortes por assassinato. Nós temos aprendido sobre isso, sabemos que isso pode acontecer. Estou falando de maneira geral aqui, ordinariamente falando. Todo domingo, quando você está no aprisco do bom pastor, cultuando ao Senhor, você está sendo guardado pelo Senhor. Já é uma demonstração de livramento do Senhor e da sua proteção pastoral. Que cuidado, meus irmãos. Que consolo para nossas almas. O nosso Senhor não apenas nos congrega, Ele nos protege. Ele cuida de nós. Oitava promessa. Ela é uma promessa dupla aqui, na verdade, essa é a oitava promessa. Veja o versículo 11. Versículo 11. Diz assim: porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele.
Aqui, meus irmãos, o profeta Jeremias ele usou duas palavras para descrever a salvação do nosso Deus. Duas palavras, tanto redimir quanto livrar. A ideia de redenção aqui e de livramento estão presentes. Deixa-me citar aqui um comentarista tratando desse assunto. Ele diz assim, ó: redimir ou resgatar é um termo legal. Ele descreve o que você paga em dinheiro ou em espécie para assegurar a liberação ou o retorno de algo que passou para a posse de outra pessoa. Livrar está mais estreitamente ligado à vida da família. Aquele que livra, o libertador ou o redentor, ou também chamado o resgatador, o goel, lá do hebraico, é o parente mais próximo que tinha, entre outras coisas, a responsabilidade de assegurar a libertação de um membro da família que houvesse caído em escravidão por dívidas, de evitar que uma propriedade familiar fosse vendida com a família, ou de se casar com a viúva sem filhos de um irmão falecido, a fim de dar continuidade à linhagem familiar. Isso acontece, a exemplificação disso mais rica na palavra de Deus é no livro de Ruth, quando Boaz casa com Ruth. Meus irmãos, redimir e livrar no hebraico, ambas as palavras foram usadas para descrever o êxodo, de quando Deus livrou o seu povo e o resgatou com forte mão. E os termos são igualmente apropriados para o fim do exílio, bem como também para a nossa salvação em Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele é a nossa redenção e também o nosso livramento. Vá para 1 Timóteo, sem desmarcar Jeremias 31, 1 Timóteo 2. Versículos 5 e 6. O 6 parte A apenas. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6 parte A. Diz o texto: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Isso também aparece, essa ideia, lá em Mateus 20, versículo 28. Vai para lá, Mateus 20, 28. Mateus 20, 28 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele estava pagando pelos nossos pecados, no caso, pagando o resgate pelos nossos pecados. Uma outra forma de falar isso é como aparece lá em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13, parte A, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O resgate, ele é uma questão familiar. E de acordo com a lei do Antigo Testamento, um resgatador, ele precisava ser um parente próximo. Atente-se a isso, um parente próximo. Então, o que foi que aconteceu conosco? O Filho de Deus tornou-se o nosso parente próximo. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Se tornou a nossa própria carne e sangue ao nascer da Virgem Maria. E ele passou a participar da raça humana comum com os bebês de Efraim. Meus irmãos, vocês conseguem perceber isso? Como esse resgate se deu? O parente mais próximo era quem resgatava na antiga aliança. Jesus Cristo se fez homem, porque somente assim ele poderia nos salvar, sendo Deus e homem ao mesmo tempo. É possível que a promessa de Jeremias, aqui descrita, ela tenha também abrangido o nascimento virginal de Cristo. A profecia, no versículo 22, veja aí, diz assim, versículo 22 de Jeremias 31. Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará, uma tradução aqui possível, uma mulher cercará um varão. Esse versículo, ele tem muita discussão sobre ele. Lendo a respeito, vendo alguns comentaristas, há algumas divergências sobre isso.
do que realmente ele significa aqui. Ele pode significar simplesmente que o retorno do exílio ele foi tão inesperado quanto mulheres indo para a guerra para proteger os seus homens. Contudo, observe que Jeremias ele afirmou aqui que Deus criou algo. Ele criou algo. E o verbo hebraico para criar geralmente se refere a Deus fazendo o mundo a partir do nada, como nós vemos lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Além disso, o que Deus criou foi completamente, Jeremias, sem precedentes. Algo nunca visto antes. O que há de novo é que uma mulher cercará, não um varão qualquer, mas a ideia de um guerreiro, um poderoso. O famoso comentarista Matthew Henry, ele observou, meus irmãos, que mais à frente, em Jeremias 32, versículo 18, o profeta usa o mesmo termo para se referir ao próprio Deus. O termo aqui usado com relação a esse guerreiro, a esse homem poderoso, é usado para o próprio Deus. É idêntico à palavra hebraica também que Isaías usou na sua profecia messiânica, a famosa profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Com isso em mente, Matthew Henry ele entendeu que essa nova coisa criada na terra era a encarnação de Cristo. Como uma mulher poderia cercar um homem poderoso, especialmente se esse homem poderoso ele fosse o próprio Deus. Um pai da igreja antigo, chamado Jerônimo, ele pensou que se referia a Maria segurando o bebê Jesus em seus braços. Mas, meus irmãos, talvez Jeremias aqui estivesse referindo ao bebê Jesus no ventre de Maria. Ali, o poderoso Filho de Deus estava cercado, ou por assim dizer, confinado no corpo de uma mulher. O varão poderoso, o guerreiro, o Deus encarnado, no corpo de uma mulher. Uma coisa nova foi criada na terra. Jesus Cristo, homem, bem como Deus. Independentemente de Jeremias ter prometido isso ou não, ou seja, da profecia dele está fazendo algum tipo de referência ao nascimento virginal de Cristo, é a sua encarnação aqui, com relação a esse versículo. E veja, não há motivo para nós dizermos que ele não fez, pelo contrário, há sim alguma base para pensarmos assim. Foi assim que Cristo veio ao mundo, para redimir e livrar o seu povo. Em outras palavras, mesmo que o texto não fale de forma direta sobre isso, esta é uma verdade bíblica que aparece em outras passagens. Como foi que o nosso Redentor veio nos salvar? Como é que Jesus ele veio resgatar e livrar o seu povo? Sendo Deus Filho eternamente, se fez homem, o nosso parente mais próximo. É assim que ele nos resgata e é assim que ele nos livra. E o resgate foi pago com a sua própria vida. Por que o resgate, ou no caso, por que a obra de Cristo tem valor infinito? Ora, porque ela é realizada por um ser que é Deus, o próprio Deus eterno, é quem realiza a sua obra e que derrama como homem o seu sangue. Nona e última promessa. Qual é a última promessa do Senhor nessa noite? Nesse texto. Provisão. Veja que Deus prometeu prover todos os alimentos finos e as bebidas deliciosas que eram a base da dieta judaica. Você depois pode ver isso em Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 a 14. Veja só o versículo 24 aí de Jeremias 31 primeiro. Versículo 24, Jeremias 31. Habitarão Judá, todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. E aí veja o versículo 12 agora. Versículo 12, parte A. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros.
O povo de Deus seria bem irrigado como uma espécie de oásis no deserto. Versículo 12, ainda parte B. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Meus irmãos, até mesmo sacerdotes que dependiam da generosidade do povo para trazer os alimentos para eles, teriam mais do que o suficiente para comer. Versículo 14. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Qual é a nona promessa de consolo? Provisão. E a provisão é vista aqui em termos de comida e bebida. Nós sabemos que a provisão do nosso Deus ela é muito mais abrangente do que isso, é claro. Especialmente no que diz respeito à nossa vida espiritual. Mas eu quero enfatizar, porque o texto nos mostra isso, é claro, do quanto Deus ele é bondoso para conosco, que somos o seu povo, em cuidar de nós, atendendo a quarta petição da oração que o Senhor nos ensinou. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus provê alimento para o seu povo. Comida e bebida para o seu povo. Já se perguntou por que é muito comum em eventos da igreja de Cristo de forma geral, eu digo isso, termos sempre comida e bebida? Por que isso? É bem provável que muitos não tenham uma plena consciência disso, do que eu vou falar agora. Mas essa expressão de você se reunir como família da fé para comer e beber juntos, inclusive pensando aqui mesmo em almoço, em jantares, em lanches, após um culto, ou então mesmo uma conferência, enfim. Isso expressa, irmãos, a provisão de Deus para nós. É primeiramente demonstração disso, Deus provendo para o seu povo, mas nós também respondendo em grande alegria diante de Deus a nossa comunhão, comendo e bebendo juntos. Porque, biblicamente, comer e beber juntos é um simbolismo de comunhão. Quando você come e bebe com alguém, você demonstra algum nível de comunhão com essa pessoa. Deus é tão bom, meus irmãos. Tão bom, tão generoso, tão provedor para o seu povo, que nós experimentamos isso em nossos lares, não deixando faltar ao Senhor o pão de cada dia, e também vemos isso em nossa igreja. O Senhor provendo para a manutenção do cuidado do seu povo. De tal maneira que podemos ter uma junta diaconal que sirva aos membros da igreja e cuide daqueles que são necessitados. Podemos observar o cuidado de Deus em sustentar o ministro da igreja. Tudo isso é a provisão de Deus para o seu povo. Até mesmo o cafezinho. A provisão de Deus para o seu povo. Nessa noite eu quero que você, pela palavra de Deus, é claro, desejo isso para a sua alma, bem como para a minha, possam enxergar a boa mão do Senhor até nisso. Até no terminar o culto, tomar esse café ou chá, ou até mesmo a água. Olha que consolo para a minha alma. Deus provê para mim, que sou sua ovelha, que faz parte do seu aprisco, essa bebida, esse alimento, aqui em comunhão com os meus irmãos. Que cuidado, que consolo. Infelizmente, a nossa atitude por vezes é de ingratidão para com o nosso Deus. Não somos contentes com o pão que Ele nos tem dado em nossos lares, tampouco com relação ao que nós temos em nossa igreja. Queremos mais, demonstramos grande insatisfação. Não faça assim. Seja grato ao Senhor. Deus já tem demonstrado para você e para mim, para nós, toda a sua provisão em nossas vidas. Meus irmãos, benditos os que sofrem. 9 promessas, 9 razões para você, nesse dia do Senhor, tanto pela manhã como agora à noite, sentir-se consolado.
Quando Deus disse a Raquel que secasse suas lágrimas, ele não estava apenas dizendo para ela, pronto, está tudo bem. Ele estava prometendo fazer com que tudo ficasse bem. Veja como Deus nos ensina aqui também com isso. Não é apenas uma palavra dizendo assim, tá bom, chega. Mas há uma apresentação aqui de inúmeras promessas de consolo, para que eficazmente o seu povo pudesse experimentar consolo. O consolo que Deus oferece é um consolo verdadeiro. E a alegria que Ele oferece ao seu povo é uma alegria verdadeira. O choro, como diz a palavra do nosso Deus, só durará uma noite. Então, pela manhã chega a alegria, e ela chega, como diz Jeremias 31, cheia de música. Mateus foi sincero quanto ao sofrimento. Jeremias, igualmente honesto. Na sua profecia, empregou todas as diferentes palavras hebraicas para sofrimento, a fim de mostrar para o povo daqueles dias, e nós aprendemos a mesma coisa também com relação a isso, que as dores da vida são muitas e são diversas, são reais. Mas tanto o profeta quanto o evangelista Mateus sabiam que aqueles que choram serão consolados. Mateus, ele citou Jeremias para que Raquel conhecesse a graça de Deus no seu sofrimento. Foi a forma de dizer que o Messias veio para trazer todo o consolo e a alegria que Jeremias prometeu. Sim, Jesus veio para tornar nossa adoração alegre e para atender às nossas orações. Ele veio para nos perdoar e nos preservar. Ele veio para nos fazer filhos e filhas de Deus. Ele veio para nos guiar e para prover para nós. Veio nos redimir, nos livrar, dar sua vida como resgate para nossos pecados e nos levar para o seu lar. Às vezes, é difícil crer nestas promessas. E talvez seja o seu caso nessa noite. Especialmente quando a vida está bastante complicada e os nossos sofrimentos parecem enormes. Pode haver até momentos em que, como Raquel, nos recusamos a ser consolados. Não é assim com você? O coração está tão rebelde, tão cheio de amargura, tão triste. E veja, a tristeza em si é legítima por causa do sofrimento que você passa, mas você vai para um extremo disso, que rejeita até mesmo, ou tenta rejeitar o consolo da parte de Deus. Mas Deus, nesse texto aqui, promete que os sofrimentos dos crentes não durarão para sempre. Versículo 13 de Jeremias 31, parte B. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Versículo 25. Satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Essas promessas, meus irmãos, elas têm que ser recebidas por nós da mesma forma como o profeta Jeremias recebeu. Pela fé. Pela fé. Você ouviu 9 promessas de consolo, 5 pela manhã e 4 à noite. E muitas vezes você não vai conseguir enxergá-las. A única maneira de enxergar é pela fé. Não olhe meramente para as circunstâncias. Veja pela fé. Na palavra de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Poucas das promessas de Deus, elas eram realidades para Jeremias, no sentido de que ele experimentou literalmente o cumprimento dela em seus dias. A maioria que era apenas promessas. Veja o versículo 26. Olha como o texto vai nos dizer algo que fala muito conosco. Jeremias 26, versículo 26, do capítulo 31. Isso acontece no final da profecia dele. Ele diz: nisto despertei e olhei. Muito provavelmente, o que Jeremias viu quando olhou ao seu redor era que ele ainda estava na prisão e que Jerusalém ainda estava um caos. Depois da visão que ele teve ali, do sonho que Deus entregou a ele, ele despertou e olhou. No entanto, ele continuou dizendo, versículo 26 ainda, parte B: e o meu sono fora doce para mim. A visão de consolo e alegria de Jeremias deu-lhe força para continuar vivendo para o Senhor, mesmo enquanto ele sofria. Percebe?
Jeremias, que profetizou acerca de tudo isso, ele não experimentou todas estas promessas sendo cumpridas no sentido último em sua vida, mas se agarrou a cada uma delas pela fé. Deve ser assim para nós também. Ainda nós vemos grandes sofrimentos no mundo, guerras, doenças, inúmeros conflitos, corrupção, imoralidade. Nós mesmos ainda sofremos e pode haver momentos em que nós resistimos sermos consolados. Mas Deus tem consolo para nós. Chegará o dia, meu irmão, em que tudo no mundo será corrigido. Quando o sofrimento ele chegará ao fim. E quando até mesmo Raquel, quando Jacó, Efraim, Israel, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será finalmente consolada em todas as suas lágrimas. Cada uma delas, o Senhor mesmo enxugará. A alegria de ser resgatado. Já imaginou passar pela mesma circunstância que aqueles mineiros passaram lá no Chile? Inúmeros dias, aprisionado, e esperando que um resgatador aparecesse e os tirasse daquela condição de morte certa. Se você passasse por isso, qual seria a sua resposta se você fosse resgatado? Uma vez você passou por essa prisão e foi resgatado, certamente você sentiria com uma dívida de gratidão pelo resto da vida, pelo seu resgatador. A nossa confissão de fé, e aqui eu encerro, no capítulo de número 8, de Cristo Mediador, seção 8, diz assim, ouça, Cristo, certa e eficazmente, aplica a redenção em todos aqueles que ele adquiriu, fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, eficazmente persuadindo-os pelo seu Espírito a crer e obedecer, governando seus corações pela sua palavra e pelo seu Espírito, superando todos os inimigos deles por seu poder onipotente pela sua sabedoria, de tal maneira e por tais meios mais conformes com a sua maravilhosa e inescrutável dispensação. O que a confissão de fé está falando aqui? Você que já foi resgatado por Cristo, além de experimentar o resgate, o livramento, você ainda recebe da parte do Senhor todas as bênçãos que Ele aplica por causa da redenção já executada. Não foi somente o resgate e o livramento. Isso em si já são bênçãos tremendas. Mas Ele aplica esta redenção de tal forma que inúmeras bênçãos são derramadas sobre nós. Pela sua palavra, pelo seu governo, pelo seu cuidado providencial para conosco. Então eu pergunto para você mais uma vez. Se você passasse pela experiência que aqueles homens passaram no Chile, de sido resgatado, e não somente isso, ainda tivessem efeitos, inúmeros efeitos, aplicações, por assim dizer, desse resgate que você recebeu. Ou seja, não apenas o resgate naquele dia foi pontual, mas tudo que aconteceu depois de benefícios por causa do resgate. Qual seria a sua resposta a isso? Certamente seria de eterna gratidão e de alegria por causa do resgatador. Quanto mais, meus irmãos, deve haver em nossos corações essa alegria para com o nosso Redentor. Onde está o teu consolo, crente? Talvez para você seja quando chega o 5º dia último do mês. A minha conta está agora cheia, o meu consolo está garantido. Ou então quando você tem a sua saúde bem mantida e enquanto estiver assim eu estou bem consolado, eu estou tranquilo.
Ou então quando os problemas do casamento são resolvidos, o consolo. Veja, essas coisas não são más em si mesmas. Você deve desejá-las e buscá-las. Mas se você buscar consolo último nisto ou nestas coisas, você se levanta contra o próprio Redentor, contra a sua glória. Tira dele a sua glória e atribui a outras coisas. Ele tem que ser o motivo do teu consolo. E eu estou sendo bem específico aqui. Não é simplesmente o resgate que ele executou em teu favor e o livramento. Ou seja, ele ter vivido e morrido em teu lugar para a tua salvação. Não é somente a sua obra, isso eu quero dizer. É a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o teu consolo. Não somente o que ele fez por você, crente, mas quem ele é. Como bom pastor, como nosso Senhor, como nosso irmão mais velho, como mediador do pacto da graça, com quem temos comunhão eterna. O Senhor Jesus Cristo tem que ser o teu consolo. Ele tem que ser o teu consolo. Caso contrário, não há consolo. Você perceberá que as lágrimas continuarão rolando no seu rosto, sem esperança alguma de consolação. Somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. O consolo do povo de Deus encontra-se no seu Redentor. Guarde essa palavra no seu coração. Seja consolado pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo nessa noite. E descanse nisso. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por tua palavra. E te louvamos, Senhor, pelas 9 promessas de consolo que ouvimos aqui em Jeremias, pela manhã e à noite. Senhor, que o teu povo, aqui reunido, que ouviu pela manhã, que ouviu agora à noite, tenha o seu coração consolado por ti. Que o teu Santo Espírito, pela palavra, console cada coração, com cada uma dessas promessas. Que nós agarremos pela fé, Senhor. E ainda que nós, quando abrirmos nossos olhos, ainda vejamos Jerusalém um caos, possamos descansar na certeza de que o nosso Redentor vive e ele se levantará, porá as coisas em ordem e assim guiará o seu povo por veredas eternas. Nós te pedimos isso em o nome do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.